A Rádio Rio de Janeiro apresenta A Consolação de Jesus. Programa de estudo do Novo Testamento, sob a ótica da doutrina espírita. A apresentação: João Nogueira e convidados. Meus queridos amigos e irmãos, estamos aqui de novo com aquela alegria renovada, com aquela alegria da pessoa que resolveu encontrar o verdadeiro propósito dos evangelhos, do Novo Testamento, da Bíblia em si e, claro, da nossa doutrina espírita. Nós estamos aqui com o programa A Consolação de Jesus, começando mais um programa, graças a Deus, em que nós teremos a oportunidade de conversar um pouco a respeito desses ensinamentos do Mestre Jesus. Alguns virão através do entendimento dos seus discípulos, dos seus apóstolos, e outros mais, entre aspas, diretamente, porque nós sabemos que Jesus não escreveu nada. Ele somente falou. Esse somente falou não é desdenhando, viu, meus irmãos? Mas é dizendo que ele não escreveu absolutamente nada. Foram aqueles que o seguiam que escreveram o que ouviram dele, o que viram dele, né? Como ele vivenciou há cerca de 2000 anos e trouxeram para nós esses ensinamentos que são absolutamente fantásticos e imprescindíveis para que nós possamos superar certos momentos da nossa atual encarnação e até quando nós estamos, como muitos dos nossos irmãos desencarnados que estão aí participando do programa conosco. Sim, porque os desencarnados também nos acompanham e interagem conosco. Eles mandam os seus pensamentos para nós absorvemos esses pensamentos e muitos desses pensamentos podem ser passados de forma mediúnica, sim, claro, que é uma intervenção de um desencarnado em que faz com que através de um encarnado essa mensagem ou essas mensagens sejam passadas para o mundo físico, para os encarnados. Então é mediúnico, sim, apesar de ser uma mediunidade digamos assim, muito leve, muito sucinta, né? Tirando aí o nosso Renato, que é um médium ostensivo, o Henrique um pouco mais do que eu e do que o Leopoldo, com certeza, mas todos nós, de alguma forma, estamos aí transferindo, digamos assim, aquilo que nós recebemos da espiritualidade, intuídos, para que vocês possam também refletir. E nessa interação entre os encarnados e os desencarnados possamos perceber a grandeza do ensinamento de Jesus à luz da doutrina espírita. Esse é o propósito do programa A Consolação de Jesus, mas o maior propósito desse programa é exatamente levar consolação, como o próprio nome diz. Jesus veio nos consolar, sim, porque através dos seus ensinamentos, através do entendimento, por exemplo, de que ninguém morre, todos nós somos espíritos que um dia vamos trocar de roupa, deixar o corpo físico para que ele possa ser transformado em outros organismos, outras matérias e possamos continuar a nossa progressão, nosso caminho até a perfeição que um dia acontecerá. E o propósito, então, através desses ensinamentos, desses esclarecimentos, é exatamente nos consolar. Vocês sabem, muitos de vocês sabem que eu moro em Petrópolis e na semana passada houve aquela enchente, né? Aquela chuva muito forte. Eu e minha esposa presenciamos, ficamos presos num prédio e aguardando a água baixar, né? A água não, a lama baixar para podermos seguirmos para casa.
graças a Deus, fisicamente nós estamos bem, mas é claro que abala o nosso psicológico, né? A gente vê as pessoas sofrendo, a gente vê as pessoas no desespero e aquilo ali comove a gente, graças a Deus comove, porque é exatamente isso que precisamos ter, essa comoção, para que nós possamos ter a empatia, ajudar as pessoas. E o programa A Consolação de Jesus, bem como a Rádio Rio de Janeiro como um todo, quer nesse momento também ajudar a tantas e tantas pessoas que estão passando, não só em Petrópolis, mas em muitos lugares do Rio, do Brasil e do mundo, problemas diversos, cada um com seu espinho e sua lágrima secreta a lhes torturar. Bem, vamos então dar continuidade ao nosso programa. Vamos fazer a continuação do tema da semana passada, que foi a prece dominical ou o Pai Nosso. Então vamos à leitura do trecho e também trazendo aí as duas versões que trouxemos na semana passada e que podemos então nos aproveitar dessas versões para entender um pouco mais e tentar perceber essa consolação que vem da prece. Vamos à leitura então do trecho inicial que está lá no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 13. Portanto, orai desta maneira: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos exponhas à tentação, mas livra-nos do maligno. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aí está a versão da Bíblia de Jerusalém. Ela é um tanto quanto diferente daquela que nós estamos acostumados a ler. Mas eu queria trazer para vocês aqui, agora, a versão do João Ferreira de Almeida, e também a versão do Severino Celestino da Silva. É um irmão nosso lá da Paraíba que é um estudioso da língua judaica, do aramaico, do grego, do latim, e nos traz aí diretamente das Bíblias mais antigas que existem em hebraico, em grego, em latim, a verdadeira versão do Pai Nosso. Então vamos primeiro à versão do Pai Nosso do João Ferreira de Almeida e depois eu trago a do Severino Celestino. A de João Ferreira de Almeida é assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Então essa é a versão do João Ferreira de Almeida e agora a tradução do nosso Severino Celestino da Silva. Diz assim: Pai nosso dos céus, santo é o teu nome, venha o teu reino, tua vontade se faz na terra como também nos céus. Dá-nos hoje nossa parte de pão. Perdoa-nos as nossas culpas, quando nós perdoamos as culpas de nossos devedores. Não nos deixes entregues à provação, porque assim nos resgatas do mal. Amém. Ou que assim seja, que possa ocorrer assim. E é isso, meus irmãos, como na semana passada nós trouxemos essas duas versões do João Ferreira de Almeida e do nosso Severino Celestino da Silva,
estamos trazendo novamente para que nós possamos ter uma visão mais abrangente daquilo que foi passado há 2000 anos por Jesus para os seus discípulos e chegou até nós de algumas formas diferentes. Então, nós abordamos na semana passada, nós 4 abordamos na semana passada o Pai Nosso, e inclusive Henrique trouxe aquela interpretação de Kardec de cada um dos trechos do Pai Nosso que está na Bíblia tradicional, né? Não essa versão, claro, do Severino Celestino da Silva, mas nós agora podemos ter uma visão um tanto mais, digamos assim, consoladora. A prece, como disseram os nossos irmãos na semana passada, serve para nós entrarmos em nós, em secreto, como diz Jesus, como foi estudado na semana retrasada, e dentro de nós falarmos ao Pai em secreto, que em secreto nos ouve e nos atende. Então nós precisamos entrar em nosso íntimo. Na semana passada nós abordamos bastante esse ponto da reflexão íntima. E quando nós precisamos de ajuda? Quando nós precisamos realmente de ajuda, estamos passando por um momento difícil, como esse aqui em Petrópolis, né, nesses últimos dias, e nós precisamos de um consolo, de um apoio, de uma força de Deus. Como é que nós devemos nos portar? Vamos ouvir os nossos irmãos que trarão a sua percepção desse trecho estudado hoje. Belíssimas as traduções que você trouxe, João, a respeito do Pai Nosso, não é? A gente tem que procurar perceber que ele é uma invocação, e em todas elas percebemos isso, não é? Porque na oração do Pai Nosso, a gente pode dizer que a gente encontra o centro de todo o ensinamento de Jesus, não é? E é uma relação profunda e íntima com Deus Pai. Quando dissemos, não é, Pai Nosso, não é, ou Nosso Pai, precisamos ter a consciência de que somos filhos, somos criaturas dele, tá? E que ele, como um pai, tal qual Jesus nos assinalou, né? Deus é pai. Pronto, ele resumiu tudo. Ele é pai. Nós precisamos, através de frase a frase, seja numa ou noutra tradução que você trouxe, estarmos nessa sintonia e nessa condição de estarmos falando com um Pai amoroso, com um Pai misericordioso e que está ao nosso lado o tempo todo, independente de o filho não estar conectado a ele. Porque é impressionante isso, né? E nós precisamos assinalar que ele está ao lado de cada um de nós, mesmo que a gente se esqueça de pronunciar o nome dele ou de ao menos pensarmos no nome dele, tá? O João fez uma citação a respeito das comunicações que nós recebemos a respeito de mediunidade, não é? E é importante a gente falar um pouco sobre teledinamismo, tá? O que seria o teledinamismo? A oração do Pai Nosso, ela funciona, não é, como um teledinamismo, tal qual nós, médiums, né, procuramos exercitar ao longo de nossa tarefa, ao longo de nosso trabalho, tá? Essa força, que é uma força que movimenta pontos, né, equidistantes, tá, do mundo invisível com o mundo visível. Tá? A oração do Pai Nosso, ela funciona como essa ligação, como esse teledinamismo que nos liga ao Pai e todos os seus enviados. Não é? Então a gente precisa entender que orar, não é você se colocar naquela vibração, se colocar dentro daquela
daquela vibração, daquela situação, daquele local, né? E espiritualmente falando, e receber as benesses, receber todo o amparo, receber todo o refrigério. E é importante não só para quem é médium ostensivo, mas como também para quem vai à casa espírita, né, senta lá e vai para a procura de um tratamento, à procura de um refrigério, à procura de uma solução para algum problema, né, de uma calma, de uma tranquilidade. É importante que nós pensemos, né, e nos coloquemos nessa posição de ligação com eles, facilitando essa ação. Porque é um pensamento que vibra o tempo todo. Por exemplo, não é? Quando oramos o Pai Nosso, não é? Adquirimos o hábito de fazer a oração e de conectarmos ao Pai, independente de fazer ou não o Pai Nosso, porque Jesus ensinou esse caminho, não é? E cada frase do Pai Nosso tem, como é que a gente pode dizer, tem um porquê na vida da gente. Quando a gente ora, cada palavra, cada frase tem um sentido, tá? E esse é o principal, a ideia principal é essa, é você reconhecer que Ele é Pai e você é Filho, tá? Mas quando, por exemplo, encontramos na natureza situações por exemplo, uma árvore, não é? Que suas sementes caem ou são levadas por outras aves, pássaros, e vão semeando outros campos, tá? Ela cai e nasce, germina outra, e aquela mais velha, ela se desfaz, ela retorna, não é? ao que era antes, né? Ela se dissemina, tá? Quando nós prestamos atenção nisso, nesse pensamento, nesse teledinamismo, né, que vibra sobre tudo e sobre todos, e é constante, tá? Procurando um pouco mais de compreensão, entendemos que isso é Deus. É Deus. E a gente não pode jamais falar de destruição, mas de transformação. O Pai Nosso, seja ele traduzido por A, B ou C, os casos aqui em que o João trouxe para a gente, tá? Ele reflete para todos nós o quê? Ligação. Ligação com o mais alto, ligação com os auspícios da espiritualidade, e reflete em nós mudança, transformação, sempre, consciência, porque transformação é um pensamento contínuo de Deus, repito, que age sobre tudo e sobre todos, tá? Então não há do que temer, não há com que se preocupar. Estamos todos e nos coloquemos todos diante dessa conexão e dessa oração com o Pai Maior, e com certeza tudo o mais Ele providenciará o que for melhor para todos nós, e bem como, né, o mais importante, a compreensão de tudo. Renato, o que acontece é que a gente muitas vezes esquece que o maior atributo, ou o atributo essencial, como diz Kardec, do espírito é o pensamento. Então, quando nós pensamos, nós irradiamos essa onda, e essa onda ela é irradiada não para quem está perto de nós apenas, mas ela é irradiada por uma distância que a gente não tem noção. Neste momento em que nós temos aí esse problema entre Rússia e Ucrânia, quando nós pensamos, quando nós fazemos as nossas orações e nós pedimos a Deus, por favor, Deus, leve esse nosso pensamento, leve essa união de pensamentos nossos para aquele povo, para aqueles governantes, para que a paz reine. Esse pensamento vai.
ele vai chegar, porque é um pensamento benéfico. Os pensamentos maléficos, no meu entender, eles têm uma, digamos assim, uma extensão, uma longevidade menor, porque o que vibra no universo é o bem, é o bom, é o belo, é o amor, conforme é falado por João o Evangelista na sua epístola. Deus é amor. E aí a gente percebe que esse amor, ele é contagiante, sim. As pessoas acham que só o mal, só as coisas ruins é que são contagiantes. Não, o amor, o bem, também é contagiante. Então que nós possamos nesse instante, principalmente nesse instante, mandar esse nosso pensamento, essa nossa oração, pedindo a Deus que essas pessoas realmente reflitam que tudo aquilo que a gente faz volta para a gente. Esse pensamento que o Renato diz, essa força grandiosa que está dentro de nós, está à nossa disposição, faz com que aconteça realmente essa atração de tudo aquilo que nós pensamos. Mas não é simplesmente pensar, como aquele documentário O Segredo, né, que é primeiro livro, depois virou documentário. Ele nos mostra que a lei de atração é uma lei que é forte e que é algo que nós podemos controlar. Mas como? O que eles dizem, o que naquele documentário diz, é que quando nós pensamos em algo, tipo, eu quero ter uma casa, eu quero ter uma casa para morar. Você não é simplesmente você pensar, eu quero ter uma casa para morar. Você tem que pensar firmemente, você tem que imaginar a casa como é por dentro e por fora. E você tem que imaginar isso constantemente, é perseverança. É claro que o documentário ele é muito focado nos bens materiais, mas nós que já acordamos para o Evangelho de Jesus, para a doutrina espírita, nós sabemos que podemos orar firmemente, podemos usar esse pensamento, podemos usar essa lei de atração para que nós possamos realmente vivenciar esse Evangelho. Quando nós estivermos passando por um momento difícil, por exemplo, nós podemos constantemente imaginar, por exemplo, vamos dar um exemplo mais prático. Vamos imaginar, estou com câncer. E aí vem o diagnóstico, vem todos os exames e tal, e o que tem que fazer, qual é o tratamento. Aí você, ao invés de ficar focado na doença e até no tratamento que é feito, porque a gente sabe que um tratamento de câncer não é um tratamento simples, né? Não é um resfriado. Mas nós focarmos, principalmente quando nós estivermos tomando um banho, que aquela água está lavando tudo, que aquela água está purificando, que aquela água está realmente trazendo bons fluidos. Quando nós bebermos a água de manhã, de tarde, qualquer hora, bebermos água, nós ficarmos realmente fixados no poder que a água tem e que a espiritualidade está colocando ali, o remédio que vai curar esse câncer. Então, é pensar realmente fixamente naquilo que nós desejamos. Como diz Paulo de Tarso, a fé é a substância das coisas desejadas. Bem, meus queridos amigos e irmãos, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já para a segunda parte do programa A Consolação de Jesus. Estamos apresentando A Consolação de Jesus. Voltamos a apresentar A Consolação de Jesus.
Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos de volta com o programa A Consolação de Jesus. E nós sabemos que muita gente liga o rádio pela primeira vez e ouve pela primeira vez o programa A Consolação de Jesus e não sabe qual o propósito do programa. E aí a gente explica. O propósito do programa A Consolação de Jesus é estudar o Novo Testamento sob a ótica, sob a orientação da doutrina espírita. Então, é esse o propósito. E o programa vai ao ar aos sábados, 9 horas da manhã, com as reprises às terças-feiras, 16h30, das 16h30 às 17h25. Então, nós estamos aí esses dois horários na Rádio Rio de Janeiro, para que nós possamos compreender um pouquinho mais o Novo Testamento sob a ótica da doutrina espírita. Tivemos aí na primeira parte a participação do nosso Renato Souza e agora nós teremos os nossos irmãos Henrique Parente e Leopoldo Pio falando conosco a respeito do assunto. E se você quiser entrar em contato conosco, entre em contato através do WhatsApp do programa A Consolação de Jesus, que é o 21 98459 3950, 98459 3950. E aí, meus irmãos? Henrique, Leopoldo? Queridos irmãos, e aqui continuamos nós na reflexão a respeito, do Pai Nosso, dos seus significados, como o João comentava, o Renato também, a respeito dessa consolação proposta pelo conteúdo dessas palavras proferidas pelo Mestre, segundo a nossa tradição, a tradição cristã. E o João traz 3 versões que têm as suas diferenças, e a gente vai percebendo que essas diferenças elas podem ser muito úteis para todos nós, principalmente quando nos identificamos com uma delas, ou mesmo no método comparativo, mas quando nos identificamos na busca de um sentido mais adequado àquilo que Jesus quis pronunciar. Como o título do nosso programa propõe, a consolação de Jesus, ela se dá à medida que a gente pode compreender melhor os ensinamentos que nos são dados. Pois nós somos seres viventes, não iniciamos no berço e nem terminamos no túmulo. Nós sempre estamos num processo de continuidade, um processo de autodescobrimento. Por mais que estejamos ainda no meio do caminho e com dificuldades de compreender as nossas ações, as nossas dificuldades, as dores e sofrimentos, como as que João citou, que Petrópolis está passando e tantos outros lugares no mundo, a gente entende que as dores fazem parte da vida. Nós não temos como evitar esses acontecimentos, mas nós podemos aprender com eles e, com o tempo, diminuir a ação deles sobre nós, através do amadurecimento. Então, assim, o homem vai se tornando mais previdente, vai entendendo melhor como funcionam as coisas, e a partir dessa melhor compreensão, ele vai diminuindo a tendência das dificuldades que trazem grande sofrimento para a pessoa ou para a coletividade. Nós temos muito que aprender a respeito disso aí, e por isso necessitamos da orientação dos espíritos superiores. E o maior deles é Jesus, o nosso mestre orientador. Não é à toa que o Livro dos Espíritos traz lá na questão 625, a pergunta que Kardec faz a respeito do guia e do modelo mais perfeito apresentado por Deus a nós, para que possa nos orientar na vida. E a resposta é a menor do Livro dos Espíritos e uma das mais profundas. Vede Jesus. Então ele realmente é o Senhor do processo do nosso amadurecimento. Ele passou por tudo isso que estamos passando. Então, quando a gente se depara com o Pai Nosso, onde Jesus ele traz naquelas palavras e nos aproxima, como lembrava o Renato, nos aproxima de Deus, pois ele, além do nosso Criador, ele é nosso Pai. E isso, o Leon Denis também, no livro Cristianismo e Espiritismo, coloca como sendo uma das coisas, uma das maiores heranças que a tradição cristã traz para nós, é essa revelação da paternidade divina e, com isso, a fraternidade humana, porque nos entendemos como irmãos.
E é neste sentido que aqui nos encontramos procurando compreender os ensinamentos do Mestre Jesus e ajudando-nos uns aos outros nesse sentido. Então Jesus nos aproxima de Deus, nos proporcionando essa noção de que Deus é nosso Pai. E que todas as pessoas, sendo irmãs umas das outras, elas pouco a pouco vão compreendendo, né, a grandeza e a profundidade dessa informação e criando um sentimento melhor entre as pessoas. Muito temos que percorrer nesse caminho ainda, mas já não estamos mais no início. Não sabemos o fim, mas no início também não estamos. E pouco a pouco a humanidade vai compreendendo. Então, quando a gente se depara das comparações dos textos, dessas pequenas diferenças, isso pode fazer uma grande diferença para nós na melhor compreensão do sentido que elas têm para nos dar. Então, o texto, em geral, ele se assemelha e em detalhes tem uma diferença, cada um. E cada pessoa vai encontrar nessas diferenças a explicação para suas necessidades de compreensão. Quanto mais nos aproximamos de uma melhor compreensão das coisas, mais consolado a gente fica a respeito de tantas e tantas outras situações que hoje não temos condições, às vezes, de compreender profundamente, mas que com um pequeno detalhe que nos proporciona uma visão mais ampla das coisas, isso traz para a gente uma consolação. Como diz lá o próprio dicionário, né? A palavra consolação vem do latim consolare, ou seja, reconfortar, aliviar, suavizar. Essa é a ideia. Então, quando a gente encontra numa prece como essa as informações necessárias, como sendo Deus nosso Pai, aquela pessoa, aquela figura a quem nós reportamos o nosso pensamento, o nosso sentimento, a gente se depara diante de uma situação incrível. E um trechinho aqui do livro, né, do Allan Kardec, da Revista Espírita, no ano de 1863, num texto chamado Amizade e a Prece, um pequeno trecho diz o seguinte: a prece eleva o espírito do homem para Deus, o desprende de todas as preocupações terrenas, o transporta para um estado de tranquilidade, de paz, que o mundo não lhe poderia oferecer. Essa é a intenção da prece, da oração, vinculada a um ser superior, a Deus, nosso Pai, ou ao próprio Jesus. Mas no caso aqui, nessa nossa reflexão a respeito do Pai Nosso, é essa oração que nos arremete para o próprio Criador, que tem a resposta para todas as nossas dificuldades. Quando a gente vai analisar lá, como li um pouco na semana passada, né, os comentários de Kardec a respeito de cada frase a respeito do Pai Nosso, a gente vai encontrar ali no trabalho de Kardec um tom esclarecedor, revelador para todos nós, nos trazendo responsabilidade também diante das dificuldades, mas sabendo que podemos contar com aquele que é o Criador de todas as coisas e que caminha conosco, como o próprio Jesus também o disse, todos os dias até a consumação dos ciclos. É muito bom poder comparar essas traduções, hein, João? Porque quando nós somos pequenos, quando a gente ainda não tem a maturidade ou as condições para poder escutar e estudar devidamente a doutrina, até porque, no meu caso, eu venho de família espírita, mas a verdade é que anos atrás a gente não tinha essa possibilidade de perceber versões, outras traduções, traduções revistas. E é muito bom poder olhar e comparar essas traduções que você trouxe hoje para a gente, já havia trazido anteriormente também, e perceber que sentimentos essas traduções evocam em nós. Parece que elas dão aquela mexidinha naqueles sentimentos, naqueles afetos, naquelas emoções mais escondidas, e são exatamente aquelas emoções que dizem a razão pela qual nós devemos existir. É como se a cada tradução que você traz para a gente, a cada palavra que a gente percebe que existe em uma e não existe outra, ou aquelas palavras que são quase sinônimos, mas que
fazem uma pequena diferença, que na verdade é uma grande diferença nessas traduções, é como se realmente a gente se reaproximasse não apenas do mundo espiritual, não apenas da vontade do Criador, mas é como se a gente se olhasse no espelho mais verdadeiramente, lá no fundo das nossas almas, e nós somos espíritos encarnados, e que a gente, nesse processo, quase que a gente percebe a importância de refazer essa conexão com aquilo, não apenas com aquilo que nós somos nesse exato momento, mas uma conexão com aquilo que nós queremos ser, porque muitas vezes a gente tem muita expectativa com relação ao mundo, com relação às outras pessoas, com relação aos fenômenos climáticos. Passamos agora por um momento muito difícil e a gente fica sempre esperando alguma coisa do clima, da política, dos familiares, do nosso trabalho, e são poucas as vezes que a gente tem alguma expectativa verdadeira e transformadora a respeito de nós mesmos. E sem essa expectativa com relação à nossa própria melhoria, não há como evoluirmos. E a gente sabe muito bem que a nossa evolução depende exclusivamente de nós. Nós temos as ferramentas, as condições sociais, o ambiente que nos dá as possibilidades dessa evolução. Mas o caminho da evolução é nosso. Inclusive, não apenas as escolhas, mas também a velocidade com a qual a gente consegue evoluir. Então eu entendo que o Pai Nosso permite a gente entender que nós estamos no mundo material, mas nós não somos do mundo material. Como a gente sempre costuma dizer, nós somos espíritos tendo temporariamente experiências materiais. Me parece que o grande papel do Pai Nosso, entre outras funções que essa prece pode desempenhar, é que ela faz com que a gente saia um pouquinho, coloque a cabeça um pouco para fora, digamos assim, desse mundo material, e a gente perceba que há um mundo muito maior que a gente ainda precisa alcançar ou conquistar. E esse mundo maior é a reforma íntima, é o aprimoramento, aperfeiçoamento, que na verdade é a nossa grande razão de existir. Eu acho que o Pai Nosso ele consegue sintetizar para nós essa verdadeira e profunda razão de existir, que é o mundo espiritual. Na verdade, o mundo material é como uma grande piscina que nós precisamos mergulhar, e a gente precisa experimentar essa piscina, perceber as dificuldades que essa piscina nos oferece para que a gente consiga suplantar essas dificuldades. E a prece, qualquer prece, mas especialmente o Pai Nosso, faz com que a gente consiga botar a cabeça para fora da piscina, mesmo que naquele pequeno momento da prece, e respirarmos um ar puro. E é nesse momento da prece, do Pai Nosso, que a gente percebe exatamente o nosso momento temporariamente material da encarnação, e ao mesmo tempo a prece permite a gente lembrarmos da nossa verdadeira natureza, dos nossos verdadeiros e mais profundos desejos. É um momento em que a gente percebe, certo, preciso ter essa experiência dentro dessa piscina chamada matéria. Ela é importante para que eu experimente e teste a minha evolução. É importante também, ao mesmo tempo, que a gente perceba que sem essa conexão plena com algo maior do que a piscina, a gente não consegue evoluir. A prece permite essa conexão, essa reconexão, essa lembrança fundamental que nós precisamos ter de que, como eu acabei de dizer, nós não somos seres materiais que de vez em quando temos experiências espirituais, muito pelo contrário, nós somos seres espirituais que estamos tendo temporariamente uma experiência material. E é por isso que a prece não pode ser algo raro em nossas vidas. Nós precisamos orar o tempo inteiro. E uma oração pode ser pelo Pai Nosso, que é a forma mais perfeita de oração que já existe, que já foi criada,
Mas muitas vezes quando a gente diz um bom dia para alguém, quando nós sorrimos, quando nós praticamos um ato generoso, isso não deixa de ser uma prece também, desde que a gente veja essas ações, esses comportamentos, como uma forma de reconexão ou como uma forma de comunicação especial com o nosso Criador ou com o nosso amado Mestre e amigo Jesus. Muito bem, é isso aí. Bom, vamos então agora passar as mensagens que nós recebemos via WhatsApp pelo 21 984 59 39 50. 984 59 39 50, o WhatsApp exclusivo do programa A Consolação de Jesus. Aqui temos a mensagem da nossa irmã Marinalva, que nos manda uma mensagem do Bezerra de Menezes. Olha só que legal. Cada pessoa que está na Terra tem um objetivo nobre a cumprir. Aquele bêbado jogado na calçada, aquele mendigo sem juízo, aquela pessoa drogada caída na sarjeta, aquele velhinho abandonado em um asilo, aquela mulher prostituída que ninguém dá valor, todos esses têm uma missão na Terra e uma finalidade, pois se não tivessem, já não estariam mais aqui. Em nosso preconceito e em nossa ignorância, absolvemos e condenamos a todo instante, sem saber as razões de cada um. Muitas vezes, quem está lá embaixo, aqueles que julgamos sem nenhum valor, estão lá justamente para testar nossa verdadeira caridade e mostrar que o mundo dá muitas voltas. Um dia essas pessoas foram tão normais quanto nós, e nós, em toda a nossa normalidade, um dia poderemos estar como elas para aprendermos valores que hoje ignoramos. Quem de nós pode dizer onde nossos pés irão tropeçar amanhã? Essa é a mensagem de Bezerra de Menezes enviado pela nossa irmã Marinalva. Obrigado, Marinalva. Um abraço para você. Mais recadinhos, a nossa Maria Emília mandando aqui carinhos, a nossa irmã Carlinda da Costa falando que quer aprender, gosta de aprender. Nosso irmão Moisés Caetano também mandando suas mensagens. Enfim, são várias as mensagens. A nossa irmã Marise dizendo que boa tarde, acabei de chegar para ouvir o programa, né, Marise? Obrigado. Mas pode ouvir também as reprises, tá? As reprises estão aí no Rádio Rio de Janeiro .digital. Vai lá em programação. O primeiro programa que aparece nos programas é A Consolação de Jesus. Você pode baixar os últimos programas, como você pode ouvir online também, tá bom? Nossa irmã Naila Leal também participando. Obrigado, Naila, pelo carinho. Obrigado por tudo. Alcinei, nosso irmão Alcinei também mandando aqui suas reflexões. Como não estão no tema, Alcinei, nós não trazemos aqui aquilo que vocês mandam, apenas registrando a comunicação, né? E é isso. Agradecemos imensamente o carinho, a força que vocês nos dão para continuarmos esse trabalho. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E vamos agora ver qual é o tema. Qual é o tema da semana que vem? Para vocês já irem pegando, já irem lendo, já irem analisando. E se quiserem mandarem seus recadinhos, vou repetir: 21 984 59 39 50 é o WhatsApp exclusivo do programa A Consolação de Jesus, e nós estamos aí aguardando a sua mensagem. E o nosso ponto de estudo da semana que vem será jejuar em segredo, que está no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 6, versículos 16 a 18. Nós vamos analisar, como fazemos toda semana, cada trecho do Evangelho, cada trecho do Novo Testamento em si, à luz da doutrina espírita. E nós convidamos você, então, para comentar. Mande seu recadinho aqui para nós. Nós não fazemos o programa sozinhos. Não é o João, o Renato, o Henrique, o Leopoldo que fazem o programa. Somos
todos nós juntos que vamos fazendo esse programa A Consolação de Jesus, semana após semana. Vamos então agora elevar os nossos pensamentos a Deus para fazermos a nossa prece final. Querido Mestre Jesus, Senhor, quando Tu nos ensinastes a orar, Tu disseste: entra em secreto em Teu quarto, em secreto ora ao Pai, que em secreto te ouve e te atende. Obrigado, Senhor, por nos ensinar como orar e principalmente como nos portarmos, Mestre, diante de tantos desafios que nós temos e que são tão importantes e tão necessários para nós seguirmos adiante, crescendo, fazendo com que a nossa vida realmente valha a pena. Por isso, Senhor, nós elevamos a Deus essa oração. Pai nosso dos céus, santo é o Teu nome. Venha a nós o Teu reino de amor. Seja feita, Senhor, a Tua vontade, tanto na terra quanto nos céus, tanto no mundo, no plano físico, quanto no plano espiritual. O pão nosso de cada dia, mais uma vez físico e moral, espiritual. Dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas à medida que nós perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação. E livra-nos de todo o mal que está dentro de nós. Pois que Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor Jesus, que assim seja, Deus, que assim seja, bons espíritos. E graças a Deus. Jesus é o Cristo do planeta Terra, o mestre da nossa evolução, modelo e nosso guia, lapidando os nossos corações. Através das provas e expiações, pouco a pouco a evoluir. Mas a terra em breve não será mais de provas e expiações, se transformará. Aqui só poderá ficar o rebanho puro de Jesus, que entendeu e semeou o Evangelho e o amor do Cristo. E neste dia, Tua vontade, Jesus, será vivida entre irmãos. Estejam eles onde estiver,